assim, muda muito pouco. Muda Graças muito pouco. a Deus aí. Então, se eu entrar hoje, já... O meu, na época, eu tinha 29. Aí era... Eu não lembro, tá? Mas eu acho que era 1,5 milha. Eu acho não. Era 1,5 milha. Mas o tempo, acredito que era coisa... Pra minha idade da época, que era 29, era coisa de 18 minutos. Que eu tinha que fazer 1,5 milha. Eu fazia em 15. Então, essa parte era tranquila. Rapaz, eu tento fazer 2 milhas em 18 minutos. Cara, não... Não, desculpa, não é 1,5 milha, não. 1,5 milha é do Air Force. É porque eu faço a preparação física de alunos de várias branches, né? Aham. E aí eu confundi da aluna que tá fazendo agora do Navy. O Navy, o Air Force é 1,5 milha. O Army são 2 milhas e o Marine são 3 milhas. São 2 milhas em 18 minutos que a gente tinha que fazer. Eu não consigo, velho. Olha aí, tá vendo? Já tentei. O máximo que eu consegui, acho que foi... No melhor tempo, acho que foi 24. É apertado. Não é super 24, confortável. 23, É. não consigo. Exato. Cara, parece que eu vou morrer na esteira ali. Não, tem uma hora que eu falo, cara, não dá. Se eu não baixar a velocidade aqui, eu Sim. vou me esburracar. Mas como é que você tava treinando pra tentar conseguir bater o tempo? Não, na época, hoje eu tô bem desleixado da academia, mas na época eu fazia fazia a musculação primeiro e depois Sim. fazia a corrida, né? Não sei se eu fizesse só a corrida, eu iria conseguir. Exato. Mas... O primeiro ponto é quando tu tá treinando para um objetivo específico, tu tem que colocar ele como prioridade. Então, nesse cenário aí, tu já teria que estar fazendo a corrida antes da musculação. Mas Ou eu tinha que perder peso também. o melhor do cenário seria, que é como a gente faz a preparação física dos alunos, a corrida no dia separado. Porque eu quero que você dê tudo de si naquele momento. Entendi. E você vai fazer o treino de força, que pode ser a musculação, ou um treino de força sem ser maquinário de musculação, né? No dia dividido, no dia posterior, né? Ou anterior à corrida, porque a corrida vai ser o principal. Mas um dos erros das pessoas que começam a treinar para poder entrar nas Forças Armadas corrida é o seguinte: elas olham o tempo e falam, eu tenho que fazer então 18 minutos, 2 milhas em 18 minutos. Aí elas marcam no relógio 2 milhas e elas tentam correr todos os dias 2 milhas, tentando baixar o tempo. E não é assim que se treina. Entendeu? Por isso que eu te perguntei, como que você tava treinando? Eu botava assim, eu preciso fazer 2 milhas. E você tentava sempre fazer menos. Eu corria 2 milhas que não desesperado. Aí tinha vezes que aí eu já fiz assim, não, vou começar mais leve e vou aumentando. Mas sempre no mesmo ritmo. Sempre teu único objetivo era tentar diminuir o tempo, certo? É. Aí tá o erro. Ou tinha vezes que eu falava assim, não, já vou começar aqui na velocidade 6,5, 7. Pra dar o gás no começo? Pra dar o gás que eu tô de boa e depois eu vou diminuindo. Cara, eu tô rindo, Yuri, porque não é só você não. Todo mundo que chega até a gente chega assim. E fala assim, eu tô frustrado porque faz 1 ano que eu tento fazer isso aqui e eu não consigo. Então, não é sobre o esforço, é o esforço inteligente. Existe um método correto para você começar a treinar, que, por exemplo, nessa situação, a gente nunca vai treinar só para tentar baixar um tempo. Quando você treina para baixar um tempo, a gente tem que trabalhar com variações de intensidade. O que significa isso? Então, um treino teu, eu ia te dizer, Yuri, você vai correr o mais rápido possível em 2 minutos e você vai descansar 1 minuto. E a gente vai fazer blocos. E trabalhando esses blocos de intensidade, eu vou trabalhando no teu condicionamento aeróbico. Tu não vai correr. Meus alunos quase nunca fazem, no meio da preparação, 2 milhas. Só que no final eles fazem e batem o tempo. Entendi. Entendeu? Quando vai fazer o completo. Exato. Então, lá dentro do Army, eles começam e não existe essa preparação lá dentro, né? Lá dentro filhos, desenrola aí. Você veio pra cá, você assinou, agora que você vai tentar correr. Aí começam os problemas, porque começa a dar canelite, começa a dar dor no joelho, dor na lombar. Dor de que facão, óbvio, que a gente você chama. exato. Dor de facão. Você não teve uma preparação pra aquilo. Aí a história engraçada que eu ia contar, que eu mencionei e não terminei a história, foi que começou a preparação física lá. E aí, como as pessoas eram muito despreparadas, o drill sergeant entrava no quarto e dizia assim, hoje vocês vão, quando apagar a luz, que teoricamente era pra dormir, vocês vão treinar flexão por 1 hora. Só que isso não é método de treino. E quem não faz flexão não ia fazer no outro dia de manhã porque ficou 1 hora treinando de noite. Só que as pessoas não têm essa consciência, né? E ninguém vai dizer não. E óbvio, ninguém vai dizer não. E as pessoas realmente acham que aquilo dali vai ajudar elas a acordar no outro dia e fazer. Então a galera começa a fazer. E aí, eu fui dormir. Eu falei assim, é o tempo que eu tenho pra dormir, enquanto a galera ficava correndo dentro do quarto de madrugada, pra poder treinar a corrida e fazendo flexão.
e eu tava exausta, falei, vou dormir. E você, velho, isso aí não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Vá dormir. Pros mais próximos de mim, eu falava, né? Tentei. Nossa, eu montava lá uma aula de madrugada de alongamento, que eu falei assim, você tem que alongar. Vamos fazer alongamento, no outro dia elas tinham que acordar bem. A Jéssica fez assim, ó, você que é meu chegado aqui. Isso aí não vai adiantar nada. É isso Vem mesmo. aqui comigo. Aí, eu fui dormir, a Drill Sargent entrou. E ela já tava ligada em mim. Tinha uma Drill Sargent lá que ela já tava esperta. E aí, ela entrou e falou assim, você é a única que tá deitada, por quê? Eu falei, porque eu já consigo fazer a flexão. Aí ela falou, aí você não vai fazer, não? Eu falei, não, mas eu já consigo fazer. E agora eu tô precisando dormir. Eu tenho que recuperar pra amanhã eu fazer. Rapaz, eu não tenho essa coragem. Não. Eu nunca... Eu digo a você, eu acho que nunca eu teria essa Agora, coragem. óbvio que não é desse jeito, né? Tá Não, pra lógico, trás, é. tá toda na postura. Mas eu fui explicar pra ela que assim, ó, eu não tô Consigo. fazendo, não é porque eu sou indisciplinada. Porque isso, eu tinha uma preocupação com isso. Eu sempre gostei muito de disciplina, então eu não queria ser vista como uma pessoa indisciplinada. E aí eu fiquei assim, caraca, eu acho Ou que eu vou... se destacar demais e o pessoal... Ah, já que você é boa, peraí que... Eu preferia isso. Eu não queria me passar por, tipo assim, ela abrir a porta e ver eu dormindo, achar que eu sou indisciplinada. Porque não é essa imagem que eu quero nem passar. Eu não aí. sou assim. Eu ficava assim, entendeu? Só que ao mesmo tempo eu sabia, isso aqui tá errado. Pra que eu vou fazer isso aqui? Eu já sei fazer, eu vou dormir. E aí ela me viu dormindo no outro dia, na hora do teste. Ela tava lá do outro lado, porque ela cada Drill Sergeant cuida de uma fileira de soldados na hora do treinamento. Ela tava lá do outro lado, ela viu onde é que eu tava e trocou com o Drill Sergeant pra poder me acompanhar no treino. E ela contava cada repetição minha, cada repetição de abdominal, de flexão, a corrida, cada volta que eu dava, ela falava uma volta. E eu via ela olhando no relógio falando assim, não é possível que ela vai conseguir. Ela tava duvidando que eu ia conseguir. Porque ela pensou assim, ela ficou dormindo, agora ela vai se tava lascar. torcendo pra você se lascar, Tava. na verdade. Na minha formatura, ela que colocou o meu pente aqui do braço, né? O pin. Ela botou e falou assim, eu achava que você não fosse conseguir. Falou pra mim. Ela tava torcendo. Exato. Porque ela via que eu não fazia nada do que eles Ela mandavam, levou- no sentido de... Eu tinha noção de tudo. Então, às vezes, eles falavam assim, ó, Yuri, vocês têm 1 minuto para correr 500 metros. Não tem como. A gente não vai conseguir correr 1 minuto e 500 metros. Eu sei que a gente corre... Se eu correr rápido, eu vou correr em 1 minuto e 45, 400 metros. Eu tinha essa noção porque eu trabalho com treino. Então, a galera ia desesperada, um por cima do outro, caía, machucava o tornozelo, rompia o tendão, e eu ia andando atrás. Correndo assim, mas no... Mas ela via que eu tava enrolando, porque No ela sabia que eu trote. conseguia correr. Entendeu? Porque no teste físico, eu mandava ver. Então, como é que no teste físico eu fazia uma corrida em 15 minutos, onde meu tempo era 18, e no dia a dia ela mandava eu correr daqui pra ali, eu não conseguia. Só que não é que eu não conseguia. Eu tava me poupando, porque eu sabia, a gente não vai conseguir chegar lá em 2 E minutos. eles também trabalham, porque como você falou, é muito jovem, então Muito. ele sabe que você não vai conseguir, mas às vezes ele quer trabalhar a frustração do jovem. Exato. Tipo, de não De conseguir. não conseguir. E a galera vai De um não por cima ser- do outro, sobe a escada, desce, machuca. E muita gente se machuca. Muita. Mas também, o machucado não é só pelo fato de ir fazer algo e não conseguir. É pela falta de preparação física. Alongamento. Muita gente despreparado. A musculatura da pessoa estava em casa, sem fazer nada. Do nada, a pessoa cai de paraquedas num treinamento militar. Não tem músculo que aguente. É um de muleta, é um com a perna engessada, é um parece o The Walking Dead lá. Como é? O músico fala assim, pera aí, velho. É. Que porra é essa aqui, velho? Até ontem eu tava assistindo Até ontem eu tava assistindo televisão. Netflix tomando cerveja, comendo pizza. E agora eu tô aqui no treinamento militar. Então, não entendeu? Vou travar. É isso mesmo. E aí, e que é isso, né? Que, assim, eu acho que isso é unânime. A maioria das pessoas que vêm aqui, eles falam, os treinamentos de qualquer brand não é físico, é mental. Sim. É trabalhar justamente isso, a frustração, porque todo treinamento é feito para você falhar, Sim. para todo. você não, a não ser o teste. Uhum. O teste não. O teste não. pra O teste é bem você feito. passar. É. Mas toda a semana ali de treino é justamente feito para você não conseguir. Não consegui. Exato. Só se você for um super-homem, é como você falou, 500 metros em um Um minuto. Você não vai só correr. se for voando. Usa Bolt. É. Ou se fosse usa Bolt. Exato. Você conseguir isso. Mas fora isso, não tem É pra como. você lidar com aquela frustração e lidar também com coisas que aqui no dia a dia a gente tá com os olhos fechados pra aquilo, né? Então a gente perde muito tempo aqui, ó. Uhum. No celular ou na televisão. Então, no dia a dia, a gente não para pensar nas coisas. A gente não fica com a gente mesmo, com os nossos pensamentos. E lá você é colocado nessa situação. Você não tem nada. Você só tem uma Bíblia. Eles dão uma Bíblia na sua mão. É só aquilo ali que você pode ter. Se quiser ler, é a Bíblia. Se não quiser, O entendeu? problema é seu. Exato. Fica aí.
Então você vai aprendendo a lidar com tudo isso. Nas marchas, que é uma das coisas mais difíceis, né? Que inclusive a gente tem que ter uma preparação física para as marchas, é onde acontece o maior índice de lesão. Não é na corrida e na flexão. E são quantas nas marchas ao marchas. longo do... São aproximadamente 4 ou 5 marchas. A primeira é quanto? A primeira é 3,5 milhas, aí depois eu acho que é 5. Mas tem um tempo ou você só tem que seguir o... Não tem um tempo, mas tem um ritmo. Que é o ritmo da companhia. Todo mundo tem que entrar em um ritmo. E dentro, a gente tem uma distância que temos que estar um do outro. Se essa distância vai se prolongando, você tem que correr para poder aproximar novamente. Se você vai distanciando da equipe, eles mandam você subir na ambulância. E é marchando, não é andando de qualquer jeito, não. É porque chama marcha, mas na verdade é uma caminhada. Sim. Mas é uma caminhada relativamente rápida, porque eu ficava olhando o relógio no Cassiozinho, que eu tinha assim no punho, né? E eu conseguia ver o tempo, pelo tempo da distância, o tempo e a distância. E eu via que era uma caminhada relativamente rápida para uma caminhada com armamento. Porque a gente tá com uma mochila de 45 libras. A gente tá com o fuzil de 7,5 libras. O capacete, que fica incomodando muito em cima da cabeça, na cabeça. Tá com a máscara, né, de gás aqui na perna. E o coturno apertando o pé. Então, assim... Quase 60 libras. Exatamente. Mais farda. Mais a farda, tava no 60 inverno. libras, né? Tava no inverno, então a gente tinha uma outra roupa por dentro, né? 60 libras seria o quê? Quase 30 quilos. Quase 30 quilos, exato. Quase 30. E aí, imagina, 30 quilos, você mal distribuídos, né? Porque a mochila, você não tá arrumadinho, você não tá com uma coisa confortável. Você pega uma pessoa aí que pese 70 quilos, 60 e pouco, é metade do peso dela. Exato, eu peso 60 quilos, por exemplo. Era metade do seu peso a mais. A mais, exato. E aí as caminhadas são na rua e tem inclinações. Tem ladeira, poucas descidas, muitas subidas. E por horas, né? Então, horas. A primeira, 3,5 milhas. 3,5 milhas. Tranquilo pra você, no caso? Sim. Em questão de... É aquilo. O ritmo, eu sabia, isso aqui eu vou conseguir fazer. 3,5 milhas foi super tranquilo. Teve gente que já não conseguiu completar. E aí, se não consegue? Aí eles botam você pra semana seguinte pra fazer, com outra turma. Aí você fica os outros dias lá... Você vai ficando lá, aí no dia que tem a marcha com a outra turma, eles lhe colocam com a outra turma, você completa a marcha e volta pra sua. Ou seja, assim você vai. O treinamento não é aquela 2 meses e meio. 2 meses e meio. Se você passar em tudo. Do desempenho, tem gente que fica muito mais tempo. Exato. Aí essa foi a marcha de 3,5 milhas, depois teve a de 5,5 milhas. Aí já... Começa a pesar, começa a ser difícil o peso nas costas, porque é uma ladeira, o peso nas costas, a mochila é muito pesada, então você não consegue tomar água direito, porque a camelback tá aqui atrás. E você tá assim, né? Então Exato. E aí a gente vai aprendendo algumas técnicas, né? A mochila prende aqui no quadril. Então, como eu tenho uma noção de corpo, né? Então eu sabia que se eu prendesse a mochila aqui, ia ficar mais confortável pra minha lombar, mas ia prender a circulação da minha perna. Aí pega a dica. Exato. Eu falava isso lá pras meninas também. Então, só que as mulheres têm menos força nos ombros do que homens. Isso não é uma regra. Né? Claro, uma mulher treinada tem mais força do que um homem que não treina, óbvio. Claro. Mas fisiologicamente falando, os homens têm mais força nos membros superiores. Se for a mesma coisa, uma que não treina com um homem que não treina, ou a mulher que treina com um homem que treina, o homem ele tem uma capacidade maior. Isso. É biológico, isso. né? Biológico. Exato. Então a mochila ela vai pesando muito nos ombros. Muito. E é igual pra todo mundo? A mochila é a mesma. Pra homem e mulher. Pra homem e mulher. Então, quando você prende aqui no quadril, alivia pro ombro. Então, eu fazia isso. Só que eu sabia que não podia ficar muito tempo, porque ia prender a circulação da perna e a perna vai ficando dormente. O que acontece? A gente tava no inverno. Então, você já não tava sentindo a perna porque tava muito frio. Então, é perigoso você cair, porque prende a circulação. Só que eu tinha uma noção de quanto tempo eu conseguia ficar com aquilo ali. Aí você ficava mesclando. Como eu tinha essa percepção do corpo, né? Porque isso é uma percepção corporal. Você só sabe se você treina mesmo, né? Então, aí eu ia mesclando. Então, aí eu sentia, cara, minha perna tá falhando. Eu abria e aí pesava pro ombro. Então eu segurava até onde eu conseguia no ombro, prendia aqui. Porém, apesar dessa dificuldade, é aí onde entra a preparação física que eu falei. Essa dificuldade tava todo mundo tendo. Que a mochila dói pra todo mundo. Tem gente que sangra o ombro. Até você que tava preparada, sentiu. Mas eu não tinha dor no joelho, eu não tinha dor na lombar. Eu não tinha essa dor da musculatura despreparada, que é o que todo mundo tinha. E é o pior. Porque o joelho deslocou, acabou. E nessa de 5, jamais gente caiu. Jamais gente caiu. E aí, nessa de 5, eu finalizei. Quando eu finalizei, eu vi que os meus 2 calcanhares estavam abertos, carne viva, do coturno. E o coturno não abre com todo mundo. Você pode botar o coturno no pé, ele pode ficar o sapato mais confortável pra você, o sapato da Chanel.
Pra mim, pode ser a pior coisa da vida, porque depende da pisada de cada pessoa, né? Também. Do modelo do pé. Entendi. Então, pra mim, arregaçou o meu pé. Você pode levar o seu coturno? Não. Esse que eu tô aqui, por exemplo, eu comprei depois. Aí Porque o que eu peguei lá, eu joguei fora. Porque lá no treinamento não pode. Eles dão um coturno pra você. É o que eles dão no dia 1, você só vai usar ele até o final. Então ainda tem isso, né? Ou seja, você pode estar preparado. Mas é aquela coisa, você vai treinar com tênis bom. Exato, claro. Então, São essas coisas que você não tem como controlar. Então eu falo, se tu já vai ter que lidar com um monte de coisa que tu não tem como controlar, o que tu puder, controla. Faz o que o que tá no teu controle aqui. Bolha, essas coisas, tudo. Muita. Meu calcanhar abriu, os dois. Abriu. Ficou aberto, assim, desse tamanho. Aí? Sangue. No final, né? Eu não senti. Porque foi abrindo, corpo quente, só senti quando eu cheguei lá. No final. Só que na outra semana a gente tinha uma marcha de 7,5 milhas, porque vai aumentando, né? 3,5, 5,5, 7 milhas. Mas vai ficando pior. Aí eu falei assim, caramba, e agora? Meu pé. Eu tava 100%. Fisicamente, meu pé. E aí um negócio, olha que situação. 0%. Eu tava bem fisicamente, mas eu não conseguia andar daqui pra ali. Um pé, não conseguia. E aí? Porque é um negócio irritante, porque tá aberto, é um negócio bobo, só que te incomoda que tu não consegue andar. Uma besteira, Dói, né? né? Muito. Aí eu saí fazendo tratamento, assim, né? Como podia lá, eles vendem. Não, minto. Quem tá em casa pode lhe mandar uns tapes que você coloca pra calo. E aí você vai aprendendo o macete de como colocar no pé, na posição correta, pra não doer tanto. Ajudava 30%, vamos dizer assim. Dava pra dar uma recuperada. E aí, na semana seguinte, já tava mais seco. E aí você conseguia fazer a marcha mais seco, mas você durante a semana fazendo exercício. Normal, mas aí durante a semana não é aquela coisa insistida, né? Com o peso. E você na ladeira e o sapato o tempo inteiro ali. Durante a semana você tá correndo, faz uma flexão, mas aí você senta. Aí, tá entendendo? Não é uma marcha contínua. O problema é o contínuo. Não tem o ditado como é? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pois é. A água na pedra não vai fazer nada. Agora aquilo ali, por muito tempo, é o que machuca. Aí, então era aquilo que machucava na marcha. E nessa segunda marcha, já vamos dizer assim, caiu metade das pessoas? Não. Não, metade não. Mas até porque a maioria é homem. E a maioria que fica pra trás são as mulheres na marcha. É mesmo? É. E aí, 7 milhas, né? 7 milhas. Aí essa aí, por incrível que pareça, foi a mais difícil pra mim. Porque mentalmente eu fiquei desgastada. Porque eu fiquei assim, não é possível. Eu era a mais preparada ali. E o meu pé abriu. E agora eu vou ficar pra trás porque meu pé abriu. E eu não tenho nada. Eu não tinha nada. Eu não tinha dor na lombar, eu não tinha dor no joelho, nada. Aí você começa até a se questionar. Exato. Será que eu sou tão boa assim? Exato. Eu tô vendo outros menos preparados que eu que tá mais de boa, né? Vamos dizer. Exato, E aí, eu comecei a colocar a tapezinha e tal, e fui fazendo, fui indo. E aí eu coloquei na minha cabeça as estratégias que a gente vai aprendendo, né? Eu coloquei na minha cabeça, eu já fiz 5 milhas. Eu só tenho que andar até as 5 milhas. Eu pensava assim, se eu já fiz 5, eu faço 5 de novo. Depois eu vou ter que sustentar só mais 2,5 milhas com calo. E assim eu fui. Era 7,5. Era 7,5 milhas, Uhum. Essa foi uma das piores, porque a gente sempre marcha e a gente nunca volta. A gente marcha e dorme lá. Uhum. A gente dorme